A análise da resposta temporal de sistemas de primeira ordem foi dividida em duas partes. A primeira parte abordaremos conceitos teóricos relacionados à função de transferência de primeira ordem e à sua resposta. No segundo momento, usaremos os parâmetros dessa função para poder obter modelos de primeira ordem. Para atingir o objetivo de estimar os parâmetros de um modelo de um sistema a partir da sua resposta, dado um estímulo, nós devemos, antes de mais nada, definir quais são esses estímulos. O estímulo mais fácil de ser gerado dentre os estímulos conhecidos é a entrada ao degrau. A entrada de degrau ela é caracterizada, por uma transição brusca, como, por exemplo, quando você aplica uma tensão no capacitor, você tem uma curva de carga, que, dada uma aplicação de uma tensão constante, aquele capacitor terá um tempo para carregar e atingir o valor em estado estacionário. O mesmo acontece com o controle de velocidade de um motor e de posição. Falando de controle de velocidade e de posição, nós temos também uma entrada que acontece em sistemas que variam gradualmente com o tempo. Por exemplo, nós podemos falar da rampa, que pode ser exemplificada no caso do termômetro. Por exemplo, quando você deseja medir a temperatura de uma pessoa, você coloca o termômetro e aquela entrada ela vai aumentando consistentemente com o tempo, bem como a saída do termômetro. Temos também, como exemplo aqui em aplicação de motor, os soft starters. Esses soft starters, eles permitem, o controle da tensão em motores trifásicos de forma que a corrente de partida ela seja suave, ou seja, não aconteça uma transição brusca como acontece no degrau. Por fim, nós podemos exemplificar um tipo de entrada que é um pouco mais difícil de ser gerada, que é o caso do impulso, que aparecem em sistemas submetidos a uma excitação do tipo surto, por exemplo, um choque mecânico entre peças. Esse sinal ele é caracterizado por um módulo muito elevado em um curto período de tempo. Observem que, para o caso do degrau e da rampa, nós conseguimos caracterizar tanto a resposta forçada quanto a resposta temporal, a resposta transitória. Já o impulso, ele caracteriza somente a resposta transitória de um processo. A função degrau ela é definida no tempo como 0 para t menor do que 0, como mostrado aqui no gráfico, para o intervalo aberto à esquerda de 0, e a minha função ela será igual a uma amplitude A para t maior ou igual a 0, caracterizado aqui no gráfico pelo intervalo à direita de t, intervalo fechado à direita de t maior ou igual a 0. A transformada de Laplace de uma função ao degrau é dada para condições iniciais nulas, f de s igual a A sobre S. A função rampa é definida no tempo como 0 para t menor do que 0, como representado aqui no gráfico, no intervalo aberto à esquerda de 0, e f de t igual a A vezes t para t maior ou igual a 0. Observem que A é a inclinação dessa reta à direita de t maior ou igual a 0.
a minha transformada de Laplace da rampa para condições iniciais nulas é dada por A sobre S ao quadrado, mais uma vez lembrando que A nada mais é do que a inclinação dessa reta que passa pela origem. A minha função impulso, né, ou pulso, ela é definida para uma área igual a 1. Então, considere que esse gráfico em que eu tenho, né, no meu eixo y 1 sobre a e no meu eixo x a. Então, à medida em que a tende a zero, eu tenho que essa área se mantém constante, mas a amplitude da minha função tende ao infinito. Lembrando que a tendendo a zero, isso daqui vai tender para o infinito em t igual a zero. Então, a função impulso ela é definida, né, como o delta de Dirac, que é 0 para t diferente de zero e infinito para t igual a zero, com a integral de menos infinito a mais infinito do delta de Dirac igual a 1, ou seja, a área igual a 1. A transformada de Laplace do impulso, f de s, é igual a 1. A resposta temporal de um sistema dinâmico possui duas parcelas. Uma parcela relacionada à parte transitória e outra parcela relacionada ao estado estacionário. E como caracterizar a resposta transitória? Bom, ao pegar uma função no tempo e fazer t tender ao infinito, a parcela transitória será aquela parcela que ela deixará de influenciar a resposta para esse t tendendo ao infinito, ou seja, essa parcela transitória vai tender a zero. Como exemplo, considere aqui, né, a resposta no tempo de um sistema, que eu tenho meio menos meio e elevado a menos 2t. Ao fazer t tender ao infinito, eu tenho que o meu limite ele tende, né, a 1 meio. Dessa forma, a minha parcela transitória é aquela que desaparece com o tempo. Então, a parcela transitória é menos meio e elevado a menos 2t, e aí em estado estacionário, que é a que fica, 1 sobre 2. Nos próximos slides, nós verificaremos que o cálculo da resposta de um sistema é uma tarefa árdua, até mesmo para quando utilizamos a ferramenta da transformada de Laplace. Por outro lado, a partir da análise e dos cálculos dessa resposta, nós conseguiremos de forma intuitiva relacionar o comportamento da resposta de um sistema com a localização, principalmente dos seus polos e, em um segundo plano, dos seus zeros. Para calcular a resposta temporal de um sistema, a partir de sua função de transferência, nós devemos ser capazes de decompor essa função de transferência em frações parciais. Bom, o resíduo de cada fração parcial para o caso em que os polos são distintos, ele é definido como o resíduo no polo em que eu estou avaliando é h de s, que é a minha função de transferência, que multiplica s menos o valor do polo que eu estou avaliando para o caso de S igual a singularidade. Para poder exemplificar esse cálculo, considere o exemplo a seguir. Nesse exemplo, eu tenho uma função de transferência de terceira ordem, lembrando que a ordem do meu sistema está relacionada com o número de polos que se encontram no denominador da minha função de transferência. Nesse caso, eu tenho polos reais e distintos. Então, para decompor essa função de transferência em
frações parciais, eu posso reescrever h de s como mostrado aqui abaixo, e o cálculo de cada um dos resíduos para cada uma dessas parcelas, ele pode ser dado pela regra estabelecida. Para o caso do primeiro resíduo, nós temos h de s que multiplica s menos 1, que é o polo que eu estou avaliando o resíduo, para s igual à singularidade, que é menos 1. Lembrando que s mais 1 cancela com s mais 1 aqui. Para s igual a menos 1, eu terei menos 5 mais 3, que vai me dar menos 2. Aqui embaixo eu terei 1 vezes 2, então eu terei menos 2 sobre 2, que será igual a menos 1. Seguindo o mesmo procedimento, nós iremos calcular J2 e J3. Então, dessa forma, né, a minha função de transferência em frações parciais ela pode ser escrita como mostrado aqui abaixo. E observem-se que se eu tomar a transformada inversa de Laplace de cada uma dessas parcelas, eu terei facilmente quem é a resposta temporal desse sistema. A fim de exemplificar a relação dos polos e dos zeros com a resposta temporal de um sistema, considerem esse sistema de primeira ordem mostrado aqui abaixo, representado pela função g de s. Nós sabemos que os zeros desse sistema, os zeros finitos, serão para o caso em que o numerador é igual a zero. Então, calculando a raiz, nós teremos o zero igual a menos 2, representado aqui por essa bolinha, e teremos o nosso polo para o caso em que o denominador é igual a zero, né, calculando a raiz do denominador, nós teremos que a raiz será dada por s igual a menos 5, representado aqui por esse x, no plano complexo. Considerando que estamos submetendo esse processo, né, a uma entrada em degrau, lembrando que a transformada de Laplace do degrau é 1 sobre s, então, pegando a minha função de transferência e multiplicando por u de s, que é 1 sobre s, nós teremos o meu sistema escrito dessa forma, e eu tenho, nesse caso, dois polos distintos. Então, eu devo calcular o resíduo para cada um desses polos. Então, eu terei uma fração parcial a sobre s mais b sobre s mais 5. Então, calculando o resíduo a, nós temos a minha h de s vezes s, o s cancela com esse s, lembrando que s é igual a zero. Substituindo aqui para o cálculo do resíduo, nós teremos 0 mais 2 dividido por 0 mais 5, então teremos 2 quintos. Para o cálculo do resíduo b, nós faremos o mesmo procedimento. Aqui eu tenho a minha y de s vezes s menos menos 5, que é o polo que eu estou avaliando o meu resíduo, para o caso em que s é igual a menos 5. Cancelando essa parcela com s, então eu terei menos 5 mais 2 dividido por menos 5, o que me dará 3 quintos. Observem que aqui eu tenho o meu sistema com os respectivos resíduos em cada uma das frações parciais, aplicando a transformada inversa de Laplace de 2 quintos sobre s, eu terei 2 quintos, mais a transformada inversa de Laplace será 3 quintos vezes e elevado a menos 5t, que é o valor do polo. Então, a minha resposta temporal desse sistema para uma entrada ao degrau será 2 quintos mais 3 quintos e elevado a menos 5t. Observem que ao fazer t tender ao infinito,
a minha parcela estacionária, a que fica no processo, será 2/5. E a minha parcela transitória, à medida que t tende ao infinito, que desaparecerá do processo, essa parcela 3/5 vezes e elevado a menos 5t. Após alguns cálculos feitos para um sistema relativamente simples, nós estamos aptos a relacionar o comportamento da resposta de um sistema à localização dos seus polos e dos seus zeros. Nós verificamos, que a resposta temporal do meu sistema é dada por duas parcelas, a resposta forçada e a resposta natural. Nós identificamos, que a parcela que fica é a resposta forçada e a parcela que some com o tempo é a resposta natural. Mas observem que, como essa resposta some no tempo, como esse período transitório acontece, ele está diretamente relacionado com o polo do sistema. Por outro lado, a minha resposta forçada ela é caracterizada pelo polo de entrada. Mas, em ambas as parcelas, nós observamos, que existe uma relação entre o zero e o respectivo polo, seno para a parcela forçada, seno para a parcela transitória. Se desejamos fazer uma análise da resposta transitória de um sistema, nós conseguimos observar que, dependendo do valor de alfa, essa parcela ela sumirá mais rápido ou de forma mais lenta. Conseguimos observar dessa forma que, à medida que o polo se afasta do eixo Jω, a resposta transitória será rápida, e à medida que o polo ele se aproxima do eixo Jω, nós teremos que a resposta transitória do sistema será mais lenta. A fim de exemplificar o que foi dito até o momento, considere esse sistema de terceira ordem sujeito a uma entrada em degrau. Desejamos calcular a resposta temporal desse sistema para esse degrau e especificar a parcela forçada e a parcela natural. Mesmo sem calcular os resíduos desse sistema, dessa função de saída, nós somos capazes agora de fazer essa especificação. Observem que nós teremos uma parcela relacionada ao degrau de entrada com um resíduo A, mais uma parcela relacionada à parte transitória do polo localizado em -2, uma parcela relacionada à parte transitória cujo polo está localizado em -4 e, por fim, uma última parcela que está relacionada com o polo localizado em -5. Dessas três parcelas da resposta natural, nós sabemos que a parcela relacionada com o polo mais distante do eixo Jω, ela desaparecerá primeiro nesse sistema, e a parcela mais próxima do eixo Jω, ela permanecerá mais no sistema. E nós sabemos que a parcela que ficará será a parcela relacionada à minha entrada. Então, observem que somente por meio de uma análise da localização dos polos desse sistema, nós conseguimos especificar tanto a parte forçada quanto a parte transitória e a sua velocidade. Agora, estamos aptos a obter a equação padrão de um sistema de primeira ordem. Considere uma equação diferencial utilizada para descrever um sistema dinâmico linear invariante no tempo, em que as constantes aí são os coeficientes da equação característica. Lembrando que a equação característica nada mais é que o polinômio
do denominador da função de transferência, cujas raízes são os polos do sistema. Aplicando, né, a transformada de Laplace nessa equação diferencial, nós teremos a n s elevado a n mais tananã, tananã, a1 s mais a0, tudo isso vezes y de s, mais bm s elevado a m, tananã, tananã, b1 s mais b0 vezes r de s. Multiplicando cruzado, nós temos a função de transferência de um sistema de ordem n. Para o caso de primeira ordem, nós teremos somente os termos a1 derivada de y mais a0y mais b0 vezes a entrada. Aplicando a transformada de Laplace para condições iniciais nulas, nós teremos a1s mais a0 vezes y de s igual a b0 r de s. Multiplicando cruzado, nós teremos y de s sobre r de s, que é b0 dividido por a1s mais a0. Dividindo o numerador e o denominador por a0, nós teremos b0 sobre a0, dividido por a1a0 vezes s, mais 1, em que nós renomearemos esses parâmetros para parâmetros que possuem um significado na resposta temporal. Então, definindo o ganho em regime permanente como b0 sobre a0 e a constante de tempo do sistema como a1 sobre a0, nós poderemos reescrever o nosso sistema de primeira ordem, que possuía 3 parâmetros, em uma equação que possui somente 2 parâmetros. Lembrando, né, que um sistema de primeira ordem ele pode caracterizar, por exemplo, né, um circuito elétrico ou um circuito térmico, um motor de corrente contínua, entre outros. Com a nova parametrização, nós reescrevemos a equação de primeira ordem. Nós podemos ainda simplificar um pouco essa equação para facilitar a nossa análise. Então, dividindo o numerador e o denominador por tal, nós teremos k sobre tal dividido por s mais 1 sobre tal, que é conhecida a equação padrão de um sistema de primeira ordem. Observe que a localização do polo desse meu sistema de primeira ordem me dirá se o meu sistema ele é mais rápido ou mais lento. Então, se tal for maior do que 1, nós teremos o polo se aproximando do eixo J-ômega, ou seja, um sistema mais lento. Se esse tal ele é menor do que 1, nós teremos que esse polo ele vai se afastar do eixo J-ômega, deixando esse processo mais rápido. Como último tópico dessa primeira parte, nós desejamos obter a resposta temporal dessa equação padrão de primeira ordem. Então, para isso, considerando uma entrada ao degrau unitário, nós podemos reescrever o nosso processo como a seguir. Para essa entrada, nós teremos a nossa saída do sistema de primeira ordem reescrita da seguinte forma: y de s igual a 1 sobre s vezes k sobre tal dividido por s mais 1 sobre tal, que pode ser decomposto em frações parciais em duas parcelas. Após fazer o cálculo dos resíduos, nós teremos k para o resíduo A e menos k para o resíduo B. Aplicando a transformada inversa de Laplace, nós teremos transformada inversa de Laplace de k sobre s será igual a k. A transformada inversa de Laplace de menos k dividido por s mais 1 sobre tal
será menos k é elevado a menos 1 sobre tal vezes t, em que a resposta forçada ou em regime permanente me dará o ganho do sistema, né, será representada aqui pelo ganho do sistema, e a resposta natural ou homogênea será menos k é elevado a menos t sobre tal. Eu peço que vocês façam esses cálculos para o caso em que o degrau ele não possui amplitude unitária. Então, fica aí de exercício para vocês calcular a resposta temporal do nosso sistema para o caso em que a minha amplitude do meu degrau ela é diferente de 1.